Era uma terça-feira comum. Eu estava saindo do trabalho, cansado, mas com aquela sensação gostosa de quem está construindo algo sólido. A vida não era perfeita, mas eu tinha orgulho do que havia alcançado. Uma casa modesta, um carro quitado e, o mais importante, uma parceira de vida. Pelo menos era o que eu pensava. Minha esposa, Amanda, estava em uma conferência de trabalho em Curitiba. Ela era gerente de RH em uma multinacional e, com frequência, participava desses eventos. Sempre achei isso um sinal de sucesso, de crescimento. Sempre a apoiei. Me lembro de beijá-la na rodoviária 2 dias antes, ajudando com a mala e dizendo: "Brilha lá por nós dois, meu amor." Ela sorriu, mas agora que penso bem, aquele sorriso tinha algo estranho, como se fosse um adeus disfarçado. Cheguei em casa, tomei banho, coloquei a janta no micro-ondas e quando me sentei no sofá com o prato na mão, o celular vibrou. Era uma mensagem da Amanda, mas não era um "cheguei bem", nem um "te amo". Era algo que fez meu coração parar por um segundo. "Eu quero o divórcio. Cuida de você. Adeus." Simples assim. 3 frases. Nenhuma explicação. Nenhum contexto. Não atendeu minhas ligações. Não respondeu minhas mensagens. A comida esfriou no prato enquanto eu encarava a tela do celular como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Naquela noite, eu não dormi. Revirei mensagens antigas, fotos, bilhetes que ela deixava na geladeira. Tentei achar um sinal, algo que indicasse que aquilo estava vindo, mas não havia nada. Ou eu não quis ver. No dia seguinte, liguei na empresa dela. Disseram que ela havia pedido afastamento por tempo indeterminado. Comecei a ligar em bancos, desesperado. Quando finalmente consegui acessar nossa conta conjunta, de aposentadoria meu sangue gelou, saldo zerado. Mais de 150 mil evaporados, dinheiro que juntamos por mais de 12 anos. E eu nem sabia que ela tinha acesso ao meu fundo privado. Mas aparentemente ela sabia das senhas, sabia como manipular tudo. E soube exatamente quando agir. Ali, naquele momento, eu percebi. Aquilo não era uma crise, era uma emboscada. Mas por quê? Com quem? E até onde ela iria? Eram perguntas demais. E eu estava prestes a descobrir que aquela mensagem era só o começo do meu pior inferno. Uma notificação no e-mail me alerta sobre uma movimentação suspeita no meu nome. Alguém está tentando transferir a escritura da nossa casa para um homem que eu nunca ouvi falar. Acordei com os olhos inchados, a cabeça latejava. A única coisa que me impediu de ficar na cama o dia inteiro foi um aviso no meu celular. Movimentação na sua conta de documentos digitais, GovBR. Abri imediatamente. Lá estava o e-mail enviado às 6h12 da manhã. Solicitação de transferência. De escritura do imóvel localizado na Rua São Benedito, 327, aguardando autenticação. Meu coração disparou. A nossa casa. A casa que reformamos juntos. A casa onde sonhávamos em criar filhos. O nome do destinatário, Rodrigo Tavares. Quem diabos era esse cara? Tentei acessar os detalhes pelo site, mas dava erro de autenticação. Liguei para o cartório da região, expliquei a situação e me pediram para ir pessoalmente. Em menos de 1 hora, eu estava lá, com os documentos em mãos, suando frio. A atendente foi prestativa, mas ao puxar os dados, ela franziu a testa. "Senhor, consta aqui que a senhora Amanda autorizou a transferência ontem, com firma reconhecida em cartório no centro. O senhor Rodrigo consta como novo proprietário com base em um contrato de cessão de bens entre cônjuges." "Mas eu não assinei nada!" Gritei, quase derrubando a cadeira. Ela apresentou uma declaração sua digitalizada e com assinatura. "Eletrônica validada", respondeu a atendente cautelosa. "Assinatura eletrônica." Eu me lembrei imediatamente. Meses atrás, confiei nela para configurar nossa conta no gov.br. Ela dizia que era complicado, que resolveria tudo por mim. Mal. Sabia eu que naquele momento estava dando a chave do meu futuro nas mãos de alguém que já estava planejando me destruir. Voltei para casa em choque. A primeira coisa que fiz foi tentar encontrar qualquer pista sobre esse Rodrigo. Comecei pelas redes sociais dela. E foi ali que veio o segundo soco no estômago.
Entre os seguidores recentes, lá estava ele. Perfil discreto, poucas fotos, mas... Uma delas me deixou sem ar. Uma selfie dele com Amanda, sorrindo, num restaurante que frequentávamos juntos. A legenda? Enfim, livres. Enfim, livres. Meu mundo girou. Ela não só estava me deixando, ela já estava com outro. E ainda usando o meu nome para passar nossos bens para ele. Decido ir atrás de Rodrigo pessoalmente. O que descubro sobre ele muda completamente a narrativa e me mostra que Amanda estava escondendo muito mais do que uma traição amorosa. No dia seguinte, antes do sol nascer, eu já estava em frente ao prédio onde Rodrigo supostamente morava. Usei os dados do cartório, cruzei com informações de redes sociais e confirmei. Ele vivia num condomínio de classe média alta, na zona sul da cidade. E não estava escondido. Muito pelo contrário. Fiquei no carro, observando. Era como montar uma peça de teatro no meu cérebro. O que eu diria se o visse? Bateria na porta? Gritaria? Choraria? Eu não sabia. Só sabia que precisava olhar nos olhos do homem que, de alguma forma, estava levando tudo de mim. Minha esposa, minha casa, meu dinheiro e minha paz. Às 7h43, ele saiu do prédio. Camisa polo, mochila nas costas, barba feita, óculos escuros. Parecia um profissional qualquer indo trabalhar. Mas algo me chamou a atenção. Ele beijou uma mulher na porta do prédio. Não era Amanda. Minha mente deu um nó. Continuei seguindo. Ele entrou em um carro importado e eu fui atrás. Ele parou num coworking no centro. Esperei até a hora do almoço. Quando saiu, fui atrás dele até um restaurante. E ali, no salão, vi Amanda. Estava sentada em uma mesa de canto, acompanhada de uma mulher mais velha. Rodrigo se sentou ao lado dela. Os três brindaram com taças de vinho branco. Tirei fotos. Gravei vídeos. E saí antes que me notassem. Algo ali estava muito errado. Amanda não estava vivendo um romance secreto. Aquilo parecia uma operação. Voltei para casa e comecei a investigar Rodrigo mais a fundo. Descobri que ele era sócio de uma empresa de consultoria tributária. Mas havia mais. Sua empresa havia sido investigada por esquemas de lavagem de dinheiro 5 anos atrás. O processo foi arquivado. Ele não era apenas um amante, era um profissional do golpe. Comecei a refazer cada passo dos últimos meses. Percebi pequenos padrões, viagens coincidentes entre Amanda e Rodrigo, saques estratégicos de contas que eu nem lembrava que existiam, compras de itens que nunca chegaram em casa, e o mais chocante. Uma das fotos que tirei no restaurante mostrava a Amanda passando um envelope para a mulher mais velha. Ampliei a imagem. O logo no envelope era de um escritório de advocacia em que Amanda trabalhava antes de entrar na multinacional. Aquilo era mais do que uma traição amorosa. Era uma trama arquitetada. Ela me conhecia bem demais. Sabia onde eu confiava, como agia, como reagiria, e usou cada detalhe a seu favor. Na manhã seguinte, fui até o prédio comercial onde funcionava o antigo escritório de advocacia em que Amanda trabalhou. O lugar era sofisticado, cheio de vidro e mármore. Eu estava tenso, mas determinado. Pedi para falar com o Dr. Vicente, o sócio mais antigo da firma, cujo nome constava no envelope que Amanda entregara à mulher no restaurante. Esperei quase 40 minutos até ser atendido. Quando ele apareceu, parecia surpreso, mas não exatamente, desconfortável. Me conduziu até uma sala reservada. "O que posso fazer por você, senhor?" perguntou cruzando os braços. "Meu nome é Caio. Amanda Silva era minha esposa. Preciso saber o que ela veio fazer aqui há alguns dias. Vi ela entregando um envelope com o logotipo de vocês." Dr. Vicente me olhou por um tempo em silêncio. Depois, respirou fundo e disse: "Eu não deveria falar nada, mas sei quem você é. E sei o que ela está fazendo. Amanda não é a primeira a tentar algo assim. Mas ela foi a mais inteligente." Ele se levantou e puxou uma pasta de um armário. Me mostrou um dossiê. Meu nome estava ali, nosso endereço, declarações de imposto, extratos bancários. Tudo detalhado. Há 2 anos,
Amanda começou a frequentar esse escritório sob pretexto de querer mudar de área, mas ela estava estudando direito patrimonial. Fez cursos, trouxe casos simulados. Só depois descobri que os casos eram baseados na vida de vocês. Fiquei gelado. Então ela já planejava isso tudo? Cada passo, inclusive o uso do GovBR. Ela montou um plano quase perfeito. E contou com a ajuda de, gente como Rodrigo, que é conhecido nosso. Já esteve envolvido em outros casos similares. E você não fez nada? Perguntei, indignado. Legalmente não posso impedir alguém de estudar e montar cenários. Só quando tudo começou a parecer real demais, cortamos o contato. Mas ela já tinha o que precisava. Saí dali em choque. Amanda havia desenhado minha ruína como se fosse um projeto de arquitetura. E agora, além de ter me traído emocional e financeiramente, ela estava usando brechas legais para consolidar a separação como se fosse uma vítima. Eu estava sendo pintado como um marido ausente, controlador, emocionalmente instável. Ao chegar em casa, entrei no meu e-mail. Uma nova bomba, uma intimação judicial. Amanda estava pedindo medida protetiva, alegando que eu a perseguia e a ameaçava. As provas? Prints de mensagens falsas e gravações manipuladas. Ela estava apagando minha imagem antes mesmo de sumir com minha vida. Sem saída, procuro a ajuda de um investigador particular. E descubro que Amanda usou o nome de outra pessoa para abrir contas no exterior. Com a medida protetiva pendente e minha reputação sendo corroída por mentiras habilmente construídas, percebi que precisava de ajuda profissional. Encontrei o nome de Eduardo Teles, um investigador particular recomendado, em fóruns online, especializado em fraudes conjugais e financeiras. Marquei com ele em um café discreto, longe de olhares curiosos. Mostrei tudo: fotos, vídeos, documentos, a intimação. Ele ouviu sem interromper, anotando cada detalhe com precisão. Quando terminei, ele disse apenas: "Isso vai ser maior do que você imagina. Me dá uma semana." 3 dias depois, Eduardo me ligou. A voz era séria. "Preciso te mostrar uma coisa pessoalmente. Amanhã, 8 horas. Nos encontramos novamente e ele colocou na minha frente um dossiê grosso. Dentro estavam cópias de documentos bancários, registros de viagens internacionais e, o mais impactante, dados de contas abertas em nome de Lorena Almeida. "Quem é essa?" perguntei. "Amanda, usando uma identidade forjada. Conseguiu documentos com esse nome e abriu 2 contas nas Ilhas Virgens e uma em Portugal. Estão vinculadas a transferências que batem com os saques da conta de vocês. O CPF é falso, mas o RG bate com uma mulher falecida em 2009. Isso é crime de falsidade ideológica grave." Meu estômago virou. Aquela não era apenas uma traição passional. Amanda havia se tornado outra pessoa e estava preparando sua fuga final. Mas, disse Eduardo, ela comprou 2 passagens para Lisboa para a semana que vem. Uma no nome de Lorena, outra no de Rodrigo. Ela estava prestes a desaparecer do mapa. E se conseguisse embarcar, talvez eu nunca mais visse nenhum centavo do que era meu. Nem ouviria uma explicação. Nada. "Se vamos detê-la", continuou Eduardo, "precisamos agir agora. Vamos expor tudo para as autoridades e também envolver a imprensa. Quanto mais público isso for, menos chance ela tem de desaparecer." Ali, decidi. Eu não seria mais vítima. Amanda me conhecia. Sabia das minhas fraquezas, mas ela havia subestimado uma coisa: minha capacidade de me reerguer. E eu estava disposto a ir até o fim. Com provas em mãos, vou à delegacia, mas descubro que há um mandado contra mim. Amanda me denunciou por invasão de privacidade e difamação. Agora, sou oficialmente um foragido da própria história. Naquela manhã, entrei na delegacia com a pasta cheia de provas embaixo do braço e um misto de indignação e esperança no peito. Queria justiça. Queria parar Amanda antes que ela desaparecesse para sempre. Mas fui recebido com um olhar estranho pelo atendente. Ele digitou meu CPF no sistema e seu semblante mudou imediatamente. "Senhor Caio,
O senhor precisa me acompanhar. Há um mandado de prisão expedido ontem à noite. A acusação é de violação de medidas protetivas, invasão de privacidade e difamação digital. Meus joelhos quase cederam. Isso é um erro. Eu tenho provas de que ela está armando tudo. Insisti, já sentindo as mãos dos policiais em meus braços. Fui levado à delegacia central. Tiraram minhas digitais, foto de registro, confiscaram meu celular. Passei horas em uma cela improvisada, tentando entender como minha vida virou de cabeça para baixo tão rápido. O advogado público apareceu só à noite. Disse que, apesar das acusações graves, havia inconsistências no relato de Amanda. A prisão poderia ser revista com as provas certas. Foi Eduardo quem conseguiu minha liberação provisória no dia seguinte, com uma liminar de habeas corpus e a promessa de apresentar provas contundentes à promotoria. Mas eu já tinha um rótulo. Já havia matérias na internet me pintando como perseguidor, abusivo, descontrolado, exatamente como Amanda queria. Na saída, Eduardo me entregou um celular novo e disse: ela montou uma armadilha perfeita, mas cometeu um erro. Deixou rastros. E agora que você foi detido, a justiça vai começar a olhar para o outro lado da história. Voltei para casa clandestinamente. Já não era seguro morar ali. Fui para um apartamento emprestado por um amigo. Passei os dias seguintes com Eduardo, cruzando dados, organizando um dossiê digital com tudo. O uso de identidade falsa, as transferências internacionais, as provas de conluio com Rodrigo. Mas o mais impactante estava por vir. Eduardo me mostrou algo que me tirou o fôlego. Amanda havia registrado uma nova empresa no nome de Lorena, e no quadro societário constava uma mulher que eu conhecia muito bem, a melhor amiga dela, Carla, a mesma que sempre dizia que ninguém conhece bem quem dorme do lado da gente. Era uma rede, uma trama, um golpe frio, calculado, com ramificações que iam muito além de uma simples traição. Carla, pressionada por Eduardo, aceita conversar comigo. O que ela revela muda tudo, inclusive minha forma de ver Amanda pela primeira vez. Carla sempre foi aquela amiga presente, divertida, que fazia questão de manter todos por perto. Ela era a madrinha do nosso casamento. Esteve em cada Natal, cada aniversário. Sempre sorridente, sempre prestativa. Mas naquela tarde, sentada diante de mim e de Eduardo em um café discreto no bairro da Liberdade, Carla parecia outra pessoa. Pálida, inquieta. Olhava em volta como se esperasse alguém surgir para impedir aquela conversa. Eu não devia estar aqui, ela disse, antes mesmo de eu abrir a boca. Amanda pode me destruir se souber. Ela já está destruindo muita gente, Carla, incluindo você, respondi com calma. Eduardo colocou sobre a mesa uma cópia do contrato social da empresa registrada no nome de Lorena. O nome de Carla estampado logo abaixo. Ela empalideceu ainda mais. Ela disse que era só um favor, que era provisório, que era para proteger o patrimônio dela do ex-marido. Você, sussurrou, sem conseguir me encarar nos olhos. E você acreditou nisso? Mesmo vendo o que ela estava fazendo comigo? Minha voz falhou. Carla respirou fundo, os olhos marejando. No começo, eu acreditava em tudo que ela dizia. Amanda é persuasiva, Caio. Ela faz você se sentir pequeno, burro, até que você começa a duvidar de você mesmo. Mas depois, eu vi demais. Vi ela forjando documentos, rindo enquanto ensaiava o discurso para a delegada. Vi ela assinando papéis com o nome de Lorena como se fosse a coisa mais normal do mundo. Rodrigo era só mais uma peça. O dinheiro era o que ela queria de verdade. E por que você está falando agora? Perguntei. Porque eu não consigo mais dormir. Porque eu tenho medo dela. Porque se eu não falar agora, eu vou afundar junto. E porque você não merece isso. Eduardo gravou tudo. Carla entregou cópias de conversas, prints, gravações de áudio. A peça que faltava estava ali. A confissão que podia derrubar tudo que Amanda construiu. Ela vai saber que fui eu, murmurou Carla antes de sair. E quando souber... Se cuide, Caio. Fiquei ali, parado, com o gravador nas mãos. Pela primeira vez em semanas, eu tinha uma arma real. Uma chance de reverter tudo.
Mas também sabia que Amanda não era do tipo que perdoa traições. Com a confissão de Carla, Eduardo e eu montamos um plano para confrontar Amanda publicamente. E o palco será a audiência judicial que ela mesma marcou. A sala da segunda vara. De família, conhecida como Sala 203, era fria, silenciosa, quase clínica. O juiz se sentava ao centro, acima de todos. Amanda estava do lado esquerdo da sala, com seu advogado, um homem de fala mansa e terno impecável. Eu do lado direito, acompanhado de Eduardo e da minha nova advogada, doutora Camila, especializada em litígios complexos. O início foi como se esperava. Amanda manteve a postura de vítima. Sua fala era ensaiada, seus gestos precisos. Chorou em determinados momentos. Apontou para mim e disse que eu a perseguia, que eu era controlador, que tinha medo por sua vida. Quando o juiz pediu que minha defesa falasse, doutora Camila levantou com calma e começou a expor as contradições. Em seguida, Eduardo ligou o projetor e apresentou um vídeo. Era Carla, em depoimento, com voz trêmula, contando tudo o que havia revelado no café. A sala congelou. O juiz pediu silêncio. Amanda ficou pálida. Seu advogado tentou intervir, mas era tarde. As provas se empilhavam. Contratos, prints, movimentações bancárias. Até mesmo os registros da identidade falsa de Lorena foram mostrados. Amanda não disse uma palavra. Seus olhos vagavam entre o juiz, o advogado e os papéis sobre a mesa. Pela primeira vez vi confusão em seu rosto. Pela primeira vez, ela parecia humana e frágil. O juiz suspendeu a audiência para a análise das provas e designou uma nova data. Mas ali, naquele instante, a balança havia virado. Eu não era mais o vilão da história. Na saída, Amanda me encarou. Não havia raiva, havia medo. Pela primeira vez, ela sabia que havia perdido o controle. E no fundo, talvez tenha percebido que subestimou quem ela julgava fraco demais para reagir. Horas depois da audiência, recebo uma ligação anônima com uma ameaça clara. Se continuar com isso, você não vai sair vivo da próxima audiência. A ligação chegou pouco depois das 22 horas. Número restrito. Atendi pensando que poderia ser Eduardo ou doutora Camila. Mas do outro lado, uma voz metálica e distorcida disparou. Se continuar com isso, você não vai sair vivo da próxima audiência. Fiquei em silêncio. A chamada caiu. Minhas mãos tremiam. Até aquele momento, tudo havia sido guerra legal, psicológica, emocional. Agora era diferente. Aquilo era uma ameaça direta à minha vida. Corri até o telefone fixo. Liguei para Eduardo. Ele me instruiu a registrar um boletim de ocorrência imediatamente e ativou uma rede de contatos que tinha na Polícia Civil. Naquela mesma madrugada, fui levado a uma delegacia especializada em crimes digitais. Contei tudo. Entreguei o celular, autorizei perícia. Eles prometeram rastrear a ligação. Enquanto isso, Eduardo reforçou a segurança do prédio onde eu estava hospedado. Colocou câmeras, mudou fechaduras, até instalou um alarme ligado diretamente à central da empresa de investigação dele. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem anônima no e-mail. Um vídeo de 30 segundos mostrando Amanda e Rodrigo em um jantar com 2 homens desconhecidos. A filmagem parecia recente. O áudio era ruim, mas uma frase ficou clara. Ele não vai deixar barato. Talvez a gente precise acelerar. Acelere? O quê? Um plano de fuga? Um ataque? Mandei o vídeo para Eduardo, que respondeu imediatamente. Reconheci um dos homens. Já foi investigado por extorsão e tentativa de homicídio em um caso de herança. Isso passou de golpe. Agora é crime organizado. As peças se encaixavam. Amanda não estava só em um esquema emocional ou financeiro. Estava cercada por gente perigosa. E talvez nem fosse mais ela no controle. Talvez tivesse se perdido no próprio jogo. Ou pior, tivesse vendido minha cabeça em troca de proteção. Decidi que era hora de tornar tudo público. Entrei em contato com um jornalista investigativo. Em 2 dias, a história já estava em processo de apuração para uma matéria de impacto nacional. Eu sabia que isso me colocaria ainda mais em risco, mas já não havia mais caminho de volta.
Eu precisava colocar luz onde havia escuridão. O dia da nova audiência amanheceu nublado. Cheguei ao fórum com Eduardo e doutora Camila. A tensão era quase física. Mas ao entrarmos na sala 203, soubemos de imediato. Amanda não estava lá. Rodrigo, sim, sozinho, vestindo terno escuro, semblante fechado. O juiz estranhou a ausência da principal denunciante, mas decidiu ouvir a defesa. Foi então que Rodrigo pediu a palavra. Meritíssimo, gostaria de propor um acordo. Disse, com voz calma. Um burburinho percorreu a sala. O juiz autorizou. Rodrigo retirou um envelope da pasta e o entregou ao oficial. Dentro estavam os termos de um acordo extrajudicial. Renúncia de Amanda a qualquer bem em comum, devolução parcial do valor retirado da conta de aposentadoria e retirada imediata de todas as acusações contra mim. Por que ela não está? Aqui? Perguntei, sem conter a raiva. Rodrigo hesitou. Então olhou nos meus olhos e respondeu. Porque ela não manda mais em nada. Amanda fugiu. Tentou sair do país com documentos falsos, mas foi barrada no aeroporto. Está sendo investigada. Por falsidade ideológica, fraude financeira e formação de quadrilha. Ela me deixou para trás, como sempre fez com todos quando as coisas apertam. Silêncio. Nem o juiz interveio. Por que você está fazendo isso? Insisti. Rodrigo suspirou. Porque, ao contrário dela, eu ainda tenho noção do que é perder tudo. E porque você não merece pagar sozinho por essa história. A audiência foi suspensa. O juiz pediu análise do acordo e iniciou o processo de anulação das acusações criminais. Nas horas seguintes, a matéria investigativa sobre o caso foi ao ar, revelando tudo: as identidades falsas, as manipulações, o golpe planejado por Amanda com apoio de um círculo criminoso. Fui de vilão a vítima diante dos olhos do país. Recebi apoio de desconhecidos, mensagens de solidariedade, mas acima de tudo, recuperei algo que pensei ter perdido para sempre: minha dignidade. Amanda nunca mais apareceu, nem em fotos, nem em menções. Era como se tivesse evaporado do mapa. Meses se passaram. Vendi a casa. Mudei de cidade. Recomecei. Não com raiva, mas com clareza. Amanda me destruiu por dentro, mas sem perceber. Me deu algo mais valioso do que qualquer conta ou bem. Uma chance de reconstruir com verdade. Agora vivo com pouco, mas com paz. E toda vez que alguém diz, você não parece mais o mesmo, eu sorrio. Porque não sou mesmo. Sou alguém que aprendeu a nunca mais ignorar os silêncios. Eles gritam muito mais do que qualquer palavra dita.